Mais uma vez, boa noite. Estamos neste que é o quinto sermão da série que traz perguntas acerca de aspectos da vida, ou da vida comum, da vida de todos nós, perguntas que não podem deixar de ser feitas. A pergunta de hoje é por que outros podem e nós não. Às vezes, para muitas pessoas, parece que a vida cristã é algo tal como todos se divertem e os cristãos dizem, parem com suas diversões, a vida pode ser um pouco mais chata do nosso jeito. Quando na verdade a realidade cristã é toda outra. Mas eu gostaria de, antes de entrarmos propriamente no texto, eu gostaria de que vocês soubessem que nós estamos terminando hoje esse texto e essa série de perguntas para entrarmos em um período de preparação para o Natal. No calendário litúrgico cristão é o advento, ou o tempo que prepara a compreensão do Natal, daquilo que os cristãos não podem deixar passar por entre os dedos antes do Natal, para que cheguem diante do Natal com a mente correta, bem preparada, esperando as coisas certas acerca dessa data. Para isso, então, estamos hoje finalizando, para a semana que vem entrarmos nesse tempo, e a próxima série de sermões vai nessa direção de preparação para esse tempo natalício. Se você pode observar juntamente comigo a carta que estamos, eu gostaria que você repousasse seus olhos, vai perceber que existe uma expressão-chave que acontece diversas vezes na carta, de formas um pouco diferentes de uma outra, mas que no original do grego apresenta-se da mesma forma. Uma contraposição, uma posição adversativa ao texto que vem antes. Nós encontramos no capítulo 2, por gentileza vá até ele, a mesma disposição no começo do capítulo 2. Embora a sua forma traduzida não traga as mesmas dimensões de escrita, a disposição aqui é de contraposição ou de certa resistência, algo como, mas você faça de outra forma, Timóteo. Capítulo 2 fala assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele está fazendo uma contraposição ao abandono de todos da Ásia, verso 15, capítulo 1. Também, se você entrar no capítulo 3, vai perceber que a mesma contraposição de Paulo é feita usando a expressão porém. Aqui, sabe porém. No capítulo 3, no verso 10 e no verso 14, a mesma compreensão é utilizada. Tu, porém. Paulo usa nesta carta, que é a última epístola de Paulo, escrita, encontrada pela igreja cristã e passada adiante pela tradição cristã, pelas igrejas cristãs, são os últimos escritos, os últimos versos de Paulo, ou pelo menos as últimas palavras das quais temos notícia e acesso. E segundo a tradição cristã, e nós temos razoáveis certezas de que isso aconteceu, alguns dias após essas letras serem escritas, talvez antes mesmo que Timóteo pudesse atender a solicitação de Paulo, ele foi executado. Alguns dizem na Via Ápia, a principal entrada para Roma. Então, nós estamos diante aqui de um último apelo. O apelo de Paulo é um apelo após 30 anos de evangelismo ininterruptos. Aqueles que conhecem a trajetória do apóstolo Paulo, ou minimamente já ouviram falar desse discípulo que foi convertido no caminho de Damasco, quando luz forte o acertou e era o próprio Cristo falando com ele. Foram 30 anos de serviço a Deus, ininterruptos, incansáveis. Esses 30 anos de Paulo fizeram-se perceber a ele de que a trajetória havia acabado. Observe no último capítulo, verso de número 7, onde ele está fechando a sua história com a igreja cristã nesse tempo. Ele está terminando uma trajetória. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Está acabando para ele. A carta é dramática e ela só pode ser lida e compreendida em um tom solene e emocionante. A coroa da justiça estava colocada como Paulo, como aquilo que ele esperava receber, não por mérito, mas por graça, por aquilo que Cristo havia prometido e há de prometer para cada um de nós, se perseverarmos no caminho. E Paulo está muito preocupado.
cerca de 17 anos atrás, um jovem começou a caminhar com ele. Você sabe o nome porque é o nome da carta. O jovem Timóteo, que já não era tão jovem assim aqui, devia ter por volta dos seus 27 a 30 anos, mas ainda não era um ancião, como a igreja conhecia os anciãos pela idade deles. E Timóteo aqui é notoriamente uma contraposição quando a gente lê. Como pode Timóteo, tão fraco, né? Porque a expressão parece que ele é tímido, né? Reticente. Como pode alguém tão fraco enfrentar uma oposição tão forte do mal? Esse é um tom muito claro na carta. Um jovem com medo de vir até as algemas, um jovem reticente em entregar-se naquela posição onde Paulo já está, e o mal completamente desenhado em todas as suas nuances malignas e satânicas, como essa carta deixa claro que serão os últimos tempos. Como pode alguém tão fraco resistir a algo aparentemente tão mais forte que ele? Porém, a despeito da situação caracterizada como um total, generalizado desvio moral daquele tempo, e também a despeito da fraqueza ou do temperamento vacilante de Timóteo, o que o Paulo diz é o seguinte: fica firme e continua. Tem graça de Deus para sustentar você. Jesus Cristo vai estar com você. Então, isso nos serve já, ainda que num prólogo, como uma primeira lição, talvez, para alguns de nós que se consideram acertadamente fracos, covardes, tímidos, aquém da missão e por vezes reticentes, o que é bem diferente às vezes. Ser reticente é considerar o peso do sofrimento e dar um passo atrás, ou não dar um adiante. E é aí que nós estamos com Paulo e Timóteo. E é aí que eu gostaria que você pudesse observar no verso 1, onde diz assim, você pode ler comigo e aí lemos juntos. Sabe, porém, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, leia comigo, isto. Obrigado. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Começa nesses 2 últimos capítulos uma preparação. Deixe que a palavra de Deus entre no seu coração para que você seja alcançado muito mais pelo calor, muito mais do que pelo calor, pelos desafios e desconfortos que são comuns a todos nós aqui, né? Então, alguns estão com o ventilador, outros estão sem, mas nesse momento entregue essa palavra de Deus nesses próximos 40 minutos. Tempos difíceis. Eu gostaria que você pudesse pensar aqui, você que já se preparou para viajar, alguém aqui já esteve preparando-se para viajar? Preparando a mala, você já fez isso? Você prepara as coisas e você começa a pensar no que você vai colocar lá dentro. E aí você pensa, bom, é frio o lugar, não é? Então eu vou levar isso. Não, é calor, não tenho por que usar casaco, então eu deixo o casaco do lado de fora. Já tentou ajudar alguém a arrumar uma mala? Algumas pessoas são mais especialistas do que isso e fazem proezas. Na verdade, elas lembram de tudo, de band-aid, a canivete e repelente, e você não sabe por que você não lembra, mas tem gente que é especialmente bom nisso, preparar a mala, né? Mas aqui existe uma preparação especial. Nessa jornada, Paulo vai partir para a eternidade, e Timóteo vai partir para enfrentar um mal do qual talvez ele jamais tivesse enfrentado, e sabemos pela Epístola de Hebreus que ele esteve preso. Paulo está preparando Timóteo para uma viagem. Como você prepararia uma pessoa para uma profissão nova? Você senta com ela e mostra os desafios da profissão. Você prepara ela dizendo, olha, isso aqui não vai ser fácil não, mas também tem isso. Isso pode ser um alívio. Como é que você prepara alguém para se casar? Já tive essa oportunidade e os olhos esbugalhados de alguns perto do altar, naqueles dias que antecedem, ou naquelas semanas onde você prepara. Tive essa oportunidade com o David, com o Ronaldo. Quantas coisas a gente vai falando, e vai falando, faça isso quando isso acontecer, faça aquilo outro quando aquilo outro acontecer, quando isso não acontecer, ore. Mas como é que você prepara um filho para a vida?
É difícil, né? Eu tenho 2 filhas e tem algumas pessoas que eu e minha esposa cuidamos há alguns anos, as quais considero tal como filhos também. O que dizer para essas pessoas? Leve isso, não leve aquilo, faça isso, não faça aquilo. Mas o que dizer para alguém como um filho que talvez não vá ser visto, e a minha aposta pessoal por Timóteo está em Éfeso, e a distância razoável de Roma, a necessidade de embarcação, a necessidade de ver se tinha navio naquele momento. Eu acredito, e eu não estou afirmando, mas eu acredito que seja difícil imaginar que Paulo encontrou com Timóteo. Talvez ele tenha partido sem que as últimas palavras pessoais, sem que o último olhar tenha sido dado. Essas podem ter sido as últimas recomendações de viagem para a jornada da vida. Como você prepara alguém para a jornada da vida? Como você prepara uma pessoa para a jornada da vida? O que você diz para ela levar e o que você diz para ela deixar? Eu apelo aos pais aqui, assim como eu, para pensar em seus filhos. Quais são as últimas palavras antes de partir? Apelo aqui àqueles que cuidam de pessoas, cuidam de vidas para Jesus Cristo e em nome dele falam coisas dele. Como é que você prepara alguém? Difícil, né? Imaginar o que você vai pensar nas últimas palavras. Você tem 30 minutos. Eu li essa epístola hoje mais uma vez inteira. Eu levei pouco mais do que 15 minutos lendo. Eu vi que é pouco se você ler corrida. O que você deixaria para alguém? Preste atenção nessa última parte do prólogo. O que você deixaria para alguém, sabendo que você parte para a eternidade, mas você tem 15 minutos para deixar algo para a vida de alguém? Bom, para essa resposta eu já digo o seguinte: ele manda deixar a palavra. É o que você encontra no verso 14 até o verso 17 do mesmo capítulo. Ele vai falar para ele ficar naquilo que tinha aprendido, naquilo que tinha sido ensinado. E ele fala para ficar com a escritura que é inspirada por Deus. E ela é apta para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus complete. A palavra teleios, alguns já tiveram contato com essa palavra, ela indica amadurecimento, para que o homem de Deus seja amadurecido. O que você deixa para alguém faltando 15 minutos para a jornada da eternidade? A palavra de Deus. Se agarre à palavra de Deus, fique somente com a palavra de Deus. Diante de tudo que você vai enfrentar, a palavra de Deus vai ser suficiente para você. Ela vai ser suficiente para corrigir, ela vai ser suficiente para te sustentar e ela vai te amadurecer. Não deixe a palavra de Deus longe de você. Essa é o primeiro apontamento claro que Paulo deixa aqui. E nos últimos 2 capítulos da epístola é dramático o modo como ele constrói em nossos corações uma certeza de que, na verdade, não somente devemos ficar somente com a palavra, mas de que a palavra é a única coisa que Paulo teve a vida inteira. E era a única coisa que ele podia deixar para alguém. E é a única coisa que nós podemos deixar para os nossos filhos ou para aqueles que nós ajudamos a carregar o jugo. A palavra de Deus. Talvez você e eu tenhamos feito muitos investimentos em relação aos nossos filhos. Talvez você que já criou filhos possa ter feito grandes sonhos, mas a única coisa que essa pessoa nunca vai poder deixar de ter é a palavra de Deus. Namorados e namoradas, esposos e esposas vão deixar legados e vão tirar gostos que papais e mamães deixaram, mas que vão ser mudados pelos que vão chegar depois. Mas a única coisa que pode ficar é a palavra de Deus. A palavra inspirada de Deus é a única capaz de amadurecer uma pessoa e combater o mal por toda uma vida. Diante disso, depois de 17 anos de jornada, Paulo deixa aquilo que ele já recebia de Timóteo desde sua avó e sua mãe. O quê? A palavra. O que a avó e a mãe de Timóteo deixaram para ele? O quê? A palavra. E o que Paulo está deixando para ele? A palavra. E o que você vai deixar para os seus filhos? A palavra. E para os seus discípulos? A palavra. É a única coisa que a igreja tem.
E partindo dessa iniciativa e dessa compreensão, a qual eu espero já ter tocado o seu coração, de alguma forma já tenha o alcançado, Paulo diz que a vida não é fácil, e ele começa por aí, é aqui que eu quero entender com vocês, enfrentando tempos difíceis. É o primeiro contato que temos no capítulo 3 aqui, de forma exegética, um a um, a gente vai verificar isso aqui. Nesse momento, Paulo fala: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sim, os tempos já estão difíceis para Paulo, e Timóteo sabe disso. Marcando o seu dedo na Bíblia onde está, volte uma página, e o verso de número 15 do capítulo 1 está falando algo muito difícil. Olha o que está no capítulo 1, verso 15. Diz assim o capítulo 1, verso 15: estais ciente, o que ele está ciente? De que todos os da Ásia continuam comigo até o fim. É isso? Todos me abandonaram. Você imagina o que é uma região inteira, e por mais que você possa colocar isso na conta do alargamento da expressão, é muito. Toda uma área de evangelização havia abandonado Paulo e não estava mais o apoiando nessa última jornada diante de César, diante da morte. Paulo estava só, sem muitos colaboradores. O final da carta vai dizer um monte de outros, do verso 9 do capítulo 4, Demas abandona tudo, outros vão para regiões de evangelismo. Paulo está com poucos, e Paulo sente que já está acabando essa jornada, até mesmo em termos de apoiadores. E ele já começa a falar dos tempos difíceis como tempos presentes. O próprio Paulo sabia disso. Ora, então por que, voltando ao capítulo 3, você ouve Paulo dizendo, sabe? Esse sabe aqui, ele tem um apontamento futuro no grego, saiba, algo como, você vai ver, mas ao mesmo tempo é algo presente. Os últimos dias, os últimos tempos, como você já deve saber, são apontados pelo apóstolo Pedro no momento exato do Pentecostes, na profecia de Joel. Quando Pedro cita Joel, ele diz que nos últimos dias vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Pedro aponta que esses últimos dias acabavam de ter chegado, então não era novidade os últimos dias. Mas é impossível negar o caráter paternal da carta e a necessidade exclamativa de repetição. O sabe já era sabido, o sabe já era chegado, o sabe não era oposto. Aqui, quando você vê Fígelo e Hermógenes, quando você vê Alexandre o Latueiro, quando você vê toda aquela hoste satânica armada, até a epístola que nós estudamos de Timóteo semana passada apontava para a malignidade instituída. Os últimos dias já haviam chegado, e esse sabe aponta muito mais para uma exortação continuativa daquilo que pessoas como eu e você fazemos a pessoas que amamos e que sabemos que vão ficar mais atentas quando ouvirem nós falamos. Preste atenção, saiba disso, embora já fosse sabido, embora os últimos dias já estavam diante deles. Então, nestes últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A palavra tempos difíceis aqui no grego aponta para difíceis de se lidar, diz Calvino, difíceis de se suportar, difíceis de estar neles. É como se fosse uma presença espiritual atuando em toda a conjuntura, trazendo o devido peso, a devida dificuldade àquele momento. Haverá tempos difíceis, e esses tempos difíceis, duros de suportar, eles estão chegados ao jovem Timóteo. E mais à frente um pouco, a palavra difíceis, também traduzidas como trabalhosos, ou em algumas versões, por exemplo, em 1 Timóteo também é citada essa palavra, e ela tem um tom mais forte, como se fosse um mar ameaçador. Você imagina, você está de barco, e vamos pensar em Timóteo, por favor. O barco de Timóteo parece pequeno, né? Parece um barquinho, né? Timóteo, com toda a sua timidez, com toda a sua cautela exagerada,
parece ser um barco que não está preparado para o que vai encontrar. Imagine um barquinho diante de um mar bravio. São os tempos difíceis. Se você tem uma pessoa, preste atenção, por favor. Se você tem uma pessoa que já tem crises de covardia, o comum é você dizer assim, não é tão grande o problema, vamos com calma. Sabe o que Paulo faz? Ele inverte, ele fala assim, é pior. Ele deixa claro, ele escancara o portal das trevas e fala assim, o negócio é esse aqui. Me parece clara e evidente a certeza de que Paulo não poderia faltar com a verdade sobre a realidade que se colocaria diante de Timóteo. Tempos difíceis, tempos ameaçadores. Então, a partir de agora, são descritos os homens desse tempo difícil. Embora Satanás seja amplamente citado, tanto na primeira epístola quanto na segunda epístola a Timóteo, Satanás é citado, o diabo é citado, porém o que nós temos aqui é que os homens são muito bem classificados, os homens maus. Eu gostaria então de, nesse primeiro ponto dos tempos difíceis com os homens maus, ressaltar o seu olhar para duas coisas. Primeiro, esses homens maus não podem ser você. Vou repetir, estes homens maus não podem ser você e eu. Mas como assim? Então é para deixar de considerar? Não, é um apelo, eu espero que quando estivermos falando sobre os homens maus, não estejamos falando sobre você. Porque isso aqui é uma lista classificatória de impiedade. Ninguém quer estar nessa lista. E nem eu e nem você. Mas caso nos encontremos nela, que clamemos ao Senhor para que não sejamos confundidos com aqueles que destroem a igreja. Ok? E assim começa a lista do apóstolo Paulo. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Eu vou até aqui. A conduta moral desses homens é depravada. E eu gostaria de dar um subtítulo para esse primeiro, dentro do ponto 1, dos tempos difíceis, falar o amor no lugar errado. Mas por quê? Essas duas palavras que vocês viram, observe, egoístas e avarentos, elas começam com philo, ou amor em grego. Temos a palavra ágape, temos a palavra philos, e a palavra philos aqui é usada nos dois. E está assim, amor a si mesmo e amor a dinheiro. Duas coisas que Paulo já entra aqui de cara. Olha, estes homens dos tempos difíceis são amantes de si mesmo e amantes de dinheiro. Amam aquilo que retém para si. Caso você não tenha percebido, a lista se segue. E eu estou usando o grego aqui para ampliar alguns aspectos. Jactanciosos, arrogantes e blasfemadores são uma progressão na língua grega. O jactancioso, que é muito interessante de observar, é o arrogante, mas é um arrogante para dentro, é alguma coisa como alguém que se vangloria, ele jactancia, ele é um orgulho de autoexaltação. A segunda palavra, que é arrogante mesmo, são pessoas que têm altivez, uma expressão de eu sei, eu já sei, eu já entendi, aquela sensação de superioridade. E a terceira expressão é blasfemadores, está aí na sua Bíblia. E blasfemadores aqui traz alusão à difamação de outros. Não é blasfêmia em relação a Deus aqui é relacionalmente ao próximo, em relação ao outro. Preste atenção, olha essa tríade maligna, hein? Olha essa tríade terrível, hein? Timóteo, começa assim: falo arrogantemente a favor de mim, me comporto com superioridade e em seguida difamo, porque é uma ordem quase que impossível de não acontecer. Eu sou o cara, me comporto como cara, e você está errado, você não é nada. Essa tríade do mal aqui, ela se compõe junto com eu amo a mim mesmo, eu amo o que eu tenho, eu sou bom
você não é nada. E Paulo diz, olha, essa é a estampa que chega logo de cara. Segue-se daí, olha como Paulo está construindo as pessoas. Se você é arrogante, se você é egoísta, se você é avarento, todo mundo é um pouco, mas tem gente que se exercita nessas práticas malignas e fica mais do que um pouco, às vezes não é um momento que a pessoa age assim, é uma constância, é uma regra, a ponto de você dizer para a pessoa, cara, você é egoísta, e você não ouve só uma vez, você ouve várias. Ama a si mesmo, ama o que tem. Por isso, da mesma forma como todos nós poderíamos dizer um para o outro, você é mentiroso, você é mentiroso, você é mentiroso, algumas pessoas não refreiam, claro, com o auxílio do Espírito Santo, com a palavra de Deus e com tudo aquilo que compreendem da fé, não refreiam essa malignidade e deixam ela solta. E aí a gente pode dizer que a nomenclatura mentiroso se torna um todo, como a nomenclatura arrogante se torna vigente, majoritária. E Paulo continua falando para Timóteo que não para aí não. Esses homens também serão desobedientes, agora está conectado, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Desobedientes aos pais, eu acho que você sabe muito bem. A desobediência aos pais, além de ser a obediência um mandamento dos 10 mandamentos, a desobediência aos pais, ela é notoriamente um pecado atribuído a várias religiões. Se você for em religiões antigas, como o Islã, ou os todos consideram uma audácia absurda você ir contra os seus pais. Mas no cristianismo, nós cremos que a desobediência aos pais tem como raiz a desobediência primeira ao nosso pai. É um desdobramento, é uma imagem daquela desobediência maior. Desobedecer o pai e a mãe tem a ver com eu já tenho desobedecido o meu Pai Celestial. Isso se desdobra em uma desobediência na horizontal. E aí ele vai apontar para 3 pontos dessa desobediência dos pais. Ele vai falar sobre a ingratidão, você está vendo aí? A ingratidão como um traço comum. Eu não consegui olhar para o que eles fizeram, eu não consegui ver o que eles fizeram por mim, eu não consegui reverenciar respeitosamente aquilo que foi esforço pela minha vida. 2, irreverentes. A palavra irreverente aqui eu anotei, fica algo como impiedoso ou zombador. Imagine zombar os pais. Você já viu isso? Já deve ter visto, talvez já deve ter feito. E por último, desafeiçoados, sem afeição natural, ou no grego, sem amor na ordem correta. O correto é os filhos amarem os pais, mas aqui a ordem do amor foi totalmente deturpada, né? É o amor a si mesmo. Quando a gente traz o amor a si mesmo antes de amar o próximo, você vai ver no que dá. Ama a Deus, ama o próximo, depois você ama a si mesmo. E continua, irreconciliáveis, acho que está aí já, né? Irreverentes, desafeiçoados, ou melhor, implacáveis. Essa expressão implacável também é irreconciliável, é algo como não aberto a diálogo, não tem conversa, não quero falar. As últimas palavras aqui vão sendo cada vez mais pesadas e já fogem ao escopo familiar. Elas vão ser caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres, é a definição final, do que amigos de Deus. Nesse ponto aqui, nós temos, vou falar de alguns para não falar de todos, mas eu gostaria de perceber, por exemplo, sem domínio de si, ou sem a capacidade de reter sua própria vontade, ou ímpeto, ou temperamento. Cruéis, a expressão cruel aqui é extremamente pesada, é alguma coisa como indomável, é alguém que destila maldade de um modo incontido. Vou entrar em mais algum aqui, por exemplo, enfatuados. Já leu Timothy Keller? Ego inflado, ego desinflado. Quem já leu sabe do que a gente está falando. Aqui a expressão é basicamente o seguinte: é alguém inflado, é alguém cheio de si, completamente encharcado de si mesmo. Mas quer deixar isso ainda mais terrível? É o verso 5, claro.
O verso 4 amarra isso em que são pessoas mais amigas de prazeres do que amigos de Deus. E o verso 5 diz, tendo forma de quê? Tendo forma de piedade aqui aponta exatamente para a piedade da igreja. Ele não está falando de um ambiente judaico, ele está falando de um ambiente o quê? Cristão. Esse pessoal está na igreja. Esse pessoal, diz aí, entra pela casa das mulheres, como está escrito aqui, mulheres que estão inconstantes em sua posição de fé, entram. São pessoas que se dizem irmãos, botam dinheiro no gasofilácio, gente que de repente está tomando a mesa do Senhor, forma de piedade, negando o poder. A verdadeira religião cristã, ela combina forma e poder, forma e conteúdo, não aparece só, ela é, interiormente o é. Então quando Paulo está falando aqui para Timóteo, dizendo assim, Timóteo, eu imagino que numa lista dessa, né, você vai pensar no final das contas é o quê? Uma lista dessa não é crente, né? Timóteo, e eles parecem que são piedosos, eles se comportam dizendo a paz do Senhor. Como foi sua semana? Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Imagine como é lidar com esse tipo de pessoa. E por isso que eu disse, tomara que não seja eu, tomara que não seja você. E vai avançando, verso 5, tendo forma de piedade, negando entretanto o poder, foge também desses. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala assim, não tem como a gente se afastar do mundo, dos incrédulos, daqueles que fazem maldade, mas aqueles que se fingem de cristãos e não são, o que é para fazer? Se afasta, se afasta. Você já corrigiu, você já falou, a pessoa permanece, afasta. E aqui ele está dizendo, foge também desses. Está incluindo falsos cristãos dentro da lista de afaste-se. Paulo não fala afaste-se dos ímpios, no sentido de que a gente precisa até os ímpios e pregar os ímpios, mas se afaste de pessoas que fingem-se cristãs, daquelas que têm aparência de piedade, mas é maligna. Então, Paulo vai fazer um exemplo aqui de como as situações podem estar acontecendo ali mesmo, nas realidades, só que fazendo uma analogia a Moisés e no Egito e Faraó. Olha só a analogia que Paulo vai fazer. Ele primeiro vai falar das mulheres, verso 6, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. São mulheres que estão em instabilidade, ingenuidade pecaminosa e que são levadas por esses falsos homens de Deus, falsas personas que acham que são de Deus, com aparência de piedade, mas são do mal. E diz ainda assim o próprio Paulo, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento. E do modo como Janes e Jambre resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos, na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Janes e Jambres são aqueles encantadores, aqueles magos que Moisés trouxe, que Faraó trouxe para confrontar-se com Moisés. Os dois primeiros milagres, a Bíblia diz que eles repetiram em falsos milagres, ou em um feitiço deles lá, né? A Bíblia não fala sobre Janes e Jambres. Êxodo capítulo 7 fala disso, mas não cita-os. Mas tem escritos judaicos que citam Janes e Jambres, e provavelmente Paulo faz alusão a eles. Nesse ponto aqui, você sabe que Timóteo está em Éfeso. Em Atos capítulo 19, você deve se lembrar da quantidade de livros de mágica que são queimados na cidade de Éfeso quando Paulo chega. Muitos dinheiros são avaliados naqueles livros. E imagine então que havia dentro daquela realidade uma espécie de, como John Stott fala, uma espécie de cristianismo pagão. As coisas estavam se misturando e Timóteo precisava ser firme para que elas não entrassem.
para que elas não permanecessem. Fica firme, é o que ele vai dizer depois. Então aqui, conduzindo do verso 1, olha aí, até o verso 9, cabe aqui uma pequena pausa de reflexão. Tempos difíceis, pessoas terríveis, e estão na igreja. Geralmente, em exortações, em encorajamentos como esse, a gente fica tendencioso a olhar para o lado, não é verdade? A gente pensa, eu acho que aquele irmão é falso irmão, ou coisa assim. Mas eu gostaria de apelar em Cristo agora, porque se eu olhasse para dentro de si, esse comportamento é reprovável. Esse comportamento não pode estar em nossas vivências. Ele é um comportamento de ímpios, de gente falsa, que está vivendo falsa fé. Então você, eu apelo aí, você é orgulhoso, jactancioso, você é egoísta, é avarento, você é alguém caluniador. A sua relação e testemunho com seus pais ou aqueles que cuidam de você, como você se relaciona com seus familiares. Deus está preocupado com isso, sim. O modo como você asperamente ou brandamente responde à impiedade de seus familiares. Deus está preocupado em como você está desenvolvendo o mistério da fé, o ministério da fé em suas relações. Deus não está alheio a isso. Então, neste momento eu clamo em nome de Jesus Cristo, que eu e você possamos avaliar essa lista e falar assim: cara, eu estou aqui, ó, depois desse, eu estou aqui. Como faço, pastor? Arrependa-se. 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 Pense assim: olha, não vai continuar. Eu não sou da lista dos réprobos, eu quero ser da lista dos santos. E lute. E vá adiante nessa luta hoje. O Senhor vai te dar força. Ele vai te deixar cheio do Espírito Santo para que você diga não ao seu pecado. Você vá até aquelas pessoas ofendidas e peça perdão a elas, para que você vá até seus pais, até seus avós, tios, seja lá quem vive com você em vida doméstica, seu esposo, as pessoas das suas relações, e fale: perdão pela minha arrogância de ontem, perdão pela minha desobediência, meu pai, minha mãe. Isso faz parte da vivência cristã. Piedade não é só aquilo que você expõe, como Paulo está falando aqui. Esses aqui parecem muito prosélitos, estão fazendo uma capa de crente, mas Deus está vendo. Então vamos olhar para as relações internas, familiares, interpessoais, fora dessa circunscrição visual, e a gente possa apontar esse texto para as nossas vidas. Gostaria de ir para o segundo ponto a partir de agora. Espero que o Senhor esteja tratando o seu coração. O apóstolo Paulo agora usa aí essa primeira contraposição que nós falamos tanto na carta, né? O tu porém. Foi até um pedido que eu fiz para a igreja trazer a versão Almeida Revista Atualizada. Nós usamos a Nova Almeida, mas por quê? Porque eu vi todas as versões, olhei no grego, aí você viu, puxa vida, só a NAA não traz tu porém, até a Bíblia Católica tinha. Falei assim, eu vou apelar e vou pedir para a igreja trazer, e a maioria tem em casa, guardado com muito carinho, deve ler. Então é uma boa tradução, sem dúvida nenhuma. A nossa escolha pela NAA foi uma escolha para facilitação do vocábulo, tá bom? O vernáculo é mais fácil na NAA, mas eu gostaria que você pudesse perceber agora e ler comigo o verso 10 e 11, por favor. Tu, porém, tens seguido, leia, de perto o meu ensino, procedimento, propósito, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado de todas, entretanto, aí depois de 9 versículos repletos de tempos difíceis, pessoas quase que insuportáveis, uma malignidade enorme, ele fala: para, mas você não pode ser assim. Essa é a pé na porta de Paulo.
Tu, porém, ou seja, você não pode, você não é assim, de você espero outra coisa, de você, desses últimos 17 anos, ouvindo o que eu falei, vendo o que eu fiz, vivenciando as minhas perseguições, ouvindo minha doutrina, de você não. Paulo havia trabalhado o suficiente em Timóteo para botar o pé na porta. Tu, porém, tu não, você não pode, você é salvo, filho, você é de Deus, você não vai fazer isso. Nesse ponto aqui, Paulo apela que, apesar dos declínios morais e costume da religião inautêntica, da propagação de falsas doutrinas, a dupla exortação do apóstolo é feita, reparei por favor, do verso 10, em seu procedimento em imitação a Paulo, observe, e no verso 11, em consideração aos seus sofrimentos, e no verso 12, ele vai apelar universalmente para o sofrimento eterno, não, mas constante da igreja nesse tempo. O sofrimento da igreja é permanente. Então Paulo apela para a imitação, me imite, você tem andado comigo. Segundo, olha o que eu já sofri, você acha que eu estou brincando? Cristo me livrou de tudo isso. E terceiro, todo mundo que é crente sofre isso, Timóteo. Não é porque eu sou apóstolo, não. Todo mundo que é crente também vai viver sofrimento se for piedoso. Essa tríade poderia ser resumida em uma afirmação que unificasse isso. Dessa forma assim, vamos pensar. Tu, porém, a despeito de toda a doutrina falsa existente, tem seguido a minha doutrina e o meu modo de viver, e também o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha persistência e as minhas perseguições e sofrimentos. Os homens iníquos e charlatães, enganando a outros e a si próprios sendo enganados, ainda irão de mal a pior. Tu, porém, não deves ir além ou aquém, nem desviar-se para qualquer outra direção diferente do meu ensino, porque isso seria um retrocesso, não um avanço. Pelo contrário, fica firme, permanece naquilo que aprendeste, naquilo em que creste, porque bem sabes quem o aprendeste. É a suma do que está sendo dito aqui. Paulo chama Timóteo para imitação. Filipenses capítulo 3, 17 diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Nós entendemos que Paulo vai apelar aqui em uma lista não de virtudes, mas uma lista de percepção, uma lista de compreensão de vivência cristã. É como se fosse um grande mosaico cristão de relações com doutrina, com Deus, com fé e de como isso se desdobra. Então, contra aquela lista de homens maus, Paulo agora evoca uma outra lista que você vai ver aqui. E aí encontra no primeiro verso aí, no verso 10, doutrina. Ele chega logo com o quê? Doutrina. Ele não chega com a imitação. Isso é muito interessante, tá? Ele não chega dizendo, começa olhando para mim. Ele começa a doutrina. Primeira coisa que você vai fazer é olhar para a doutrina, é observar a doutrina, é analisar, estudar. Isso foi dito semana passada. Segundo, procedimento. E aqui ele quer dizer o seguinte: a vida de Paulo, ela deveria ser, a palavra agoge significa modo de viver, ou seja, uma análise bem clara de como Paulo responde às demandas da vida com a doutrina, com a vida cristã. Olha para a vida do Paulo, é isso que ele está dizendo aqui. Mais à frente ele diz, propósito, em grego aspirações, basicamente como o que te faz sonhar. Olha, Timóteo, o que me faz sonhar. Olha, Timóteo, quando eu estou na cadeia e digo em Filipenses, mas a minha ardente expectativa é de que em nada serei envergonhado e que Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo. Isso que ele está dizendo, respira isso. Respira isso. Por vocês que cuidam de pessoas, será que as pessoas perto de vocês, quando chegam perto para receber um aconselhamento, um devocional, elas sentem esse aroma?
de inspiração para a eternidade, de entrega do corpo a Cristo? Ou é mais um momento onde a gente vai descobrir umas coisas da Bíblia que a gente não sabia? Ou um pequeno consolo para os tormentos momentâneos da vida? Paulo está dizendo, olha para a doutrina, olha como é que eu me comportava, e olha o que me fazia vibrar. O que te faz vibrar? O que te faz sonhar? Qual é a ardente expectativa de um cristão? Ele está dizendo isso em resposta a tudo aquilo que ele disse sobre os homens maus. E segue. Fé. O que é fé? Fé é a certeza de fatos que não se veem. Fé é a certeza de todas as realidades das promessas de Jesus, todas as realidades de Deus em Cristo. Fé. Olha para isso, Timóteo. E segue. Longanimidade. Em ipsis lit é paciência. Olha como eu sou paciente, Timóteo. As coisas não vão acontecer assim, de uma hora para outra. Elas vão demorar um pouco mais. Talvez elas demorem anos. Paulo fica ali 2 anos preso num lugar, 2 anos preso no outro, 2 anos fazendo missão em um. Sabe, a vida não acontece de uma hora para outra. Tenha paciência. É um típico aconselhamento de um homem de 60 e poucos anos para um rapaz, né? Calma. Calma. Amor está aqui. Paulo tem um poema de amor em 1 Coríntios 13. Amor é paciente, amor é bondoso, amor é benigno, não arde ciúmes, não se ensoberbece, não se envaidece. Ainda que eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, se tivesse todo o conhecimento, toda a ciência, ainda que entregasse o meu corpo a ser queimado, se não tivesse amor, Timóteo, não adianta pagar de piedoso. Ele segue, e repare que 1 Coríntios 13, o amor não é um sentimento vago, mas é entrega a outro de forma completa, de forma irrestrita. Jesus nos amou, Deus amou o mundo e de modo irrestrito deu o seu único filho. Amar é servir, amar é se doar, morrer para. Perseverança, está aí a palavra hiporieme, significa o seguinte: paciência em situações penosas. Olha isso, situações onde outros abandonam devido à aspereza, ao sofrimento, devido ao alto desgaste emocional, ao alto desgaste que aquilo produz. A pessoa que é perseverante, ela está sendo fustigada, ela está sendo esmagada, ela não tem para onde fugir, e mesmo quando aparece uma porta, ela não foge. Perseverança. Olha que exortação, que 15 minutos, que Paulo deixou, né? E ele segue. Agora olha o que eu passei pelo Evangelho, verso 11: as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quase me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. Paulo tem listas de sofrimento. Ele fala na segunda epístola aos Coríntios, ele fala de listas de sofrimento, de naufrágio, de espancamento, de apedrejamento, de 40 chicotadas menos uma, acho que 4 ou 5, se não me falha a memória, sabe? Ele está dizendo, olha, eu padeci, meu corpo está moído, rapaz, meu corpo está moído. Ele está mostrando as chagas de Cristo em termos de as marcas, os estigmatas. É como se ele dissesse assim, fora tudo isso aí, ainda olha para as minhas marcas, olha o que eu tenho passado por isso. E segue, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ele evoca o Senhor. Sabe o que é importante? Nossa fala, ela deve estar repleta do Senhor, repleta da sua graça. Somos tão arrogantes, eu sou arrogante, você é tão arrogante, sabe que a gente está o tempo todo chamando para a gente. É capaz de terminarmos uma obra que só Deus podia fazer, porque é só Deus que pode fazer, e a gente sair dali achando que fez. Um sermão, o cara prega um sermão, desce dali e fala, conseguiu nada, não ia conseguir vir até aqui, não ia conseguir ler se não desse Deus a visão, não ia conseguir nada se Deus não interferisse, mas ele acha que conseguiu alguma coisa.
Dê glórias a Deus em tudo que você faz. Com medo de ser extremamente religioso no sentido mal, acabamos sendo seculares, deixamos passar momentos onde poderíamos dizer glórias ao Senhor. Glória, foi uma grande quebra para mim, foi uma grande quebra pessoal para mim, no trabalho, falar glória a Deus na frente dos meus colegas, porque eu falo assim, cara, para eles o que? Glória a Deus, glória a Buda é a mesma coisa, mas eu percebi que glória a Deus não é a eles, é a ele. Então eu passei a agradecer a Deus, glorificar a Deus perto das mesas de trabalho, junto às pessoas, algo que aconteceu no trabalho, glória ao Senhor Jesus Cristo. E aí a pessoa olha para você e fica aquela cara de, tá bom, né? Você é religioso, eu dei glória para ele, eu dei glória para Deus, glorifiquei o nome de Deus. Quando aqueles homens estavam passando no Pentecostes, eles se assustaram, porque uma casa repleta de glória, louvado seja, estava deixando todos assustados com o que ouviam passar. Glorifique o nome do Senhor, faça isso essa noite, faça isso em casa, faça isso no trabalho, glorifique o nome do Senhor. Ele te salvou, morrendo publicamente, exposto, envergonhado, levou o vitupério nas costas, foi jogado como lixo para fora da cidade. Não tenha vergonha de falar Jesus, glória a Deus, obrigado Deus, não tenha vergonha de ninguém. Esse tipo de vergonha não cabe no cristianismo. E Paulo continua, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, o que vai acontecer com eles? Não tem jeito, vai ser perseguido. Paulo está falando aqui de uma constância da perseguição do mal contra a verdade. Você sabe o que é provocar? Você sabe o que é alguém provocar outra pessoa, não sabe? Ou não? O mal é provocado pela verdade. A verdade não está lá para afrontar o mal. O crente não está lá para dizer assim, deixa eu me mostrar minha vida piedosa para você. Não, ele está vivendo para Deus. Mas a piedade do crente provoca no ímpio, em Satanás, em seus demônios, todos os sortilégios de reações. Então todos aqueles que viverem piedosamente padecerão perseguições, porque a verdade é uma dura provocação, é uma farpa na mente do ímpio. Quando ele vê alguém vivendo santamente, ele se desespera. E é por isso que é dar outra face, que é não bater. Por quê? Porque não estamos fazendo para esfregar nada na cara de ninguém. E segue. Você deve conhecer João 15, 18 a 20, eu coloquei para citá-lo aqui para você. Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Paulo não está criando uma doutrina, está ecoando a doutrina já existente. Estamos caminhando para o fim. E aí, no verso 13, Paulo deixa claro de que há um limite para o mal. O mal tem uma aparência de triunfo momentâneo ou de equilíbrio com o bem, tipo, parece que de algum nível, pessoas que vivem aquela vida que você leu, elas de alguma forma, elas estão triunfando. Mas eu gostaria que você lembrasse de Jesus. A vida de Jesus, a crucificação de Jesus e a morte de Jesus, elas inteiramente aparentam um triunfo do mal. A morte de Jesus, escandalosamente como um criminoso, como um homem fora da lei, como alguém rejeitado pelo seu próprio povo, rejeitado pela sua mãe, pelos seus irmãos, rejeitado por todo mundo, não tinha onde cair morto. Jesus mostra aquela aparente ideia de que o mal venceu. Mas isso é temporário. Nós fomos colocados aqui como as sementes que são lançadas no chão e precisam morrer para dar uma grande e frutuosa árvore.
Jesus Cristo veio padecer pelo seu povo. E esse padecimento era uma demonstração inequívoca de humildade, amor, mansidão, bondade, benignidade, misericórdia e graça para com os humanos. A morte silenciosa de Jesus, ainda que com suas 7 palavras da cruz, mas a sua morte em silêncio como um cordeiro mudo, demonstrava que Deus estava estendendo as mãos e ofertando a graça da salvação. E esse é o Evangelho. E no terceiro dia, no dia de domingo, o mal tomou o maior susto que ele jamais poderia ter. Satanás e sua horda viram que o Filho de Deus irrompe na madrugada do túmulo com seu próprio corpo vivo. Essa é a promessa para todos nós. O mal não triunfará para sempre. Você pode e irá ser perseguido se for cristão, e pode vir a padecer morte por isso, e pode e irá perder muitas coisas que são absurdamente valorosas para as pessoas desse mundo, mas isso não é o fim. É bom ouvir isso. Isso não é o fim daqueles que nasceram cegos, mas que um dia em Cristo verão seus corpos perfeitos, surdos, coxos, pessoas que sofrem com depressão patológica, aquele que sofre com depressão sente uma dor invisível, aqueles que sofrem com filhos adoentados, as doenças do corpo, as doenças da alma, o perigo dos bandidos, sabe, isso tudo é um aparente triunfo do príncipe das trevas, mas isso vai acabar. Por isso glorificamos a Deus. A ressurreição de Jesus, o triunfo da vitória de Jesus, nos faz lembrar de que o mal terá um limite. Como diz John Piper, comentando sobre esse mesmo texto, o pastor batista John Piper diz: aqui Paulo está dizendo, há um limite para o mal, ele vai parar. É o mesmo verso do 9 e o mesmo verso do 13, vai ter um limite para o mal. E por fim, verso 14, mais uma vez, uma trava de Paulo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui está dizendo que a palavra de Deus, colocada em 2 termos, é tudo que Timóteo precisa. Primeiro, ela é a palavra inspirada, soprada por Deus para os profetas e os apóstolos. Ela é a palavra que veio de Deus e por isso ela é importante. Por isso que ela faz o que ela diz que faz, ela faz conforme lhe aprove. Ela é a palavra de Deus. E Timóteo tinha que se agarrar a essa realidade profunda, porque quando os mares bravios da impiedade se lançam contra nós, nós precisamos ir na palavra. Nós precisamos ir nos salmos, nós precisamos ir nos provérbios, nós precisamos ler as promessas do Apocalipse, dos novos céus e terra. A gente precisa ir na palavra contra o mar bravio da vida. A gente não pode pensar que está lendo um papelzinho escrito, a gente está lendo a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo assim, eu não vou estar mais aqui, eu não vou estar mais te encorajando, eu vou passar, cara. Mas a palavra inspirada de Deus, ela permanece e ela vai ser suficiente para te formar um homem maduro. Ela vai te sustentar. E diz mais aqui também. Ele diz: foste inteirado. Ele começa dizendo: permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. E segundo, e de quem o aprendeste. Ele está pedindo para Timóteo analisar as realidades de quem expõe essa palavra. Aqui antes você deve lembrar, obviamente, se você foi na epístola e passou por ela em algum momento, no capítulo 1, por favor, vá até o verso
de número 5, por favor. Diz assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo que também em ti. Está evocando a realidade do legado da palavra na família de Timóteo. E diz também sobre o próprio Paulo, que foi ele que ensinou Timóteo, dando continuidade àquele legado familiar. Então, lembra da tua avó, lembra da tua mãe, lembra de mim. Lembra de quem? Lembrar de quem é lembrar de como. Lembrar de quem é lembrar de como aquela pessoa vivia, o que ela padecia por aquilo que ela cria. Quando nós lembramos dos grandes homens de Deus que escreveram muitas boas literaturas, nós não lembramos só da literatura, nós lembramos da vida deles. Quando a gente lembra de Lutero, a gente lembra de Lutero e do que ele viveu. A gente lembra das marcas na vida daquelas pessoas, do que elas padeceram para viver aquilo que de fato criam e creem que é a verdade. E ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Esses itens aí são essenciais, porque eles apontam para uma realidade onde precisamos, olha só, precisamos ser ensinados, preste atenção aí, precisamos ser ensinados, precisamos ser repreendidos, precisamos ser corrigidos e precisamos ser educados na justiça. Não vem de nós, não vem por assimilação, a gente precisa de uma ação nossa na vida de outros na nossa vida. E 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como eu disse para vocês, a palavra teleios significa amadurecido. Eu concluo aqui com uma junção de percepções dessa última parte, como se Paulo estivesse terminando a história dizendo assim: tu, porém, diz Paulo a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, ainda que a pressão para se acomodar seja muito forte. Não importa que seja jovem, inexperiente, tímido e fraco, não importa se acontecer de ficares testemunhando sozinho. Até aqui seguiste o meu ensino, permanece, pois, daqui para frente, naquilo em que vieste a crer. Conheces as credenciais bíblicas da tua fé. A Escritura é inspirada por Deus e útil, mesmo em meio a esses tempos difíceis, em que os homens maus e impostores vão de mal a pior, ela pode te suprir e te equipar para o teu trabalho. Que a palavra de Deus te faça um homem de Deus, permanece leal para com ela, e ela te conduzirá à maturidade cristã. Termino, irmãos, apelando como sempre apelo. Olhou para a lista da maldade, se viu ali, se há nuances da sua vida ali, porém, não pode viver ali. Afasta-te dali. Aqui, pense no que você quer deixar de legado para aqueles que você cuida, para aqueles que serão seus filhos na fé, filhos de sangue. A palavra é a única coisa que se pode deixar. Paulo nos deixa aqui em sua última carta com a certeza de que a palavra de Deus é tudo que nós temos e tudo que nós vamos ter até o final, e também é tudo que nós podemos dar. Que o Senhor tenha falado ao seu coração. Ore comigo nesse momento.